todos esses arquétipos estão inseridos na nossa personalidade através de milhares e milhares de vivências diferentes que nós geramos também em convivência com outros seres humanos e que vão sendo acumulados, formando todo esse inconsciente coletivo que nós vivemos. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão, meus queridos? Hoje nós vamos ter uma aula muito especial, que nós vamos poder nos reconhecer em alguns arquétipos. E é isso que nós vamos falar hoje, gente. Para que vocês também comecem a direcionar de alguma forma a energia de vocês, para se conscientizar que também quando a gente assimila, a gente consegue dar uma outra direção. Hoje, essa jornada é muito interessante, porque eu me reconheço em muitos arquétipos, eu acredito que vocês também vão se reconhecer em muitos arquétipos. Hoje nós vamos falar sobre sincronicidade e arquétipos. Como eu falei, eu acho que vão mais 2 aulas sobre esse assunto, porque é muito amplo e, obviamente, numa live de 1 hora a gente tem muita coisa para falar, mas a gente vai assimilando, né, aos poucos, porque uma semana após a outra dá para pensar, dá para analisar e dá para interiorizar. Gente, hoje nós vamos falar sobre 12 arquétipos, que, obviamente, eles são muito úteis para que nós possamos nos acoplar a uma informação e um reconhecimento de quem nós somos, porque às vezes nós não compreendemos exatamente onde se encaixamos nesses arquétipos. Você pode ter mais que um arquétipo vibrando na tua frequência, você pode ter 3 arquétipos vibrando na sua frequência, e é nesse momento que nós vamos utilizar a energia dos arquétipos para que isso flua e seja favorável ao nosso dia a dia, certo? Então, quando a gente reconhece as facetas dos arquétipos que nós possuímos, nós podemos literalmente utilizar essa frequência dos arquétipos para enaltecer a nossa energia, direcionar positivamente, com o auxílio dos arquétipos, uma nova frequência na nossa própria frequência, tá? Então, o que são arquétipos no geral? São um conceito da psicologia, gente, que na realidade ele utiliza padrões de comportamentos que são associados a personagens ou a determinados papéis, que digamos sociais, pode ser. Mas eu acredito que sejam mais associados a personagens. Que quando Jung falava, ele sempre relacionava animais, símbolos, personagens, ou então simplesmente um conceito. Então, arquétipo é personagens, símbolos, figuras, animais que podem sim mudar a nossa frequência simplesmente por esse contato com essas frequências ou essas imagens. Como a estrela que está aqui atrás. É um arquétipo, não deixa de não ser. Certo? E aí, meus queridos, como nós vamos trabalhar à noite, hoje, com arquétipos, obviamente, quando eu estiver falando dos 12 arquétipos que Jung ele começou a desmembrar determinadas facetas de arquétipos e ele classificou como 12 arquétipos. Então, como eu falei, você pode se integrar em um arquétipo, assim como você pode se integrar em outros arquétipos. Então, vamos dar exemplos do que são arquétipos. O símbolo da mãe é um arquétipo, o símbolo do sábio é um arquétipo, o herói é outro arquétipo.
certo? Então tem o arquétipo do herói, que tem até a jornada do herói, né? Todo mundo fala sobre isso. Temos o arquétipo da mãe, que sempre é aquela que acolhe. Eu acho que eu tenho um pouco de arquétipo de mãe. Vocês acham que eu tenho um pouco de arquétipo de mãe? Apesar do meu signo ser, né, da casa do câncer. Se tiver outro canceriano aí, dá like ali, bota coraçãozinho. Porque nós somos acolhedores, nós temos essa coisa de acolher as pessoas, nós temos essa coisa de unir as pessoas, de cuidar, dar comida, né? Isso é uma faceta muito forte até na minha personalidade. Porque eu sou de câncer e isso influencia muito a questão do arquétipo mãe na minha personalidade. Então, quando nós falarmos dos 12 arquétipos hoje, vai classificando ali se você pertence a mais de um arquétipo, mais de 3 ou 4, né? No tarô temos o arquétipo no mago, a Sônia está falando, é verdade. Aliás, o tarô inteiro é um arquétipo, né? Todas as cartas são arquétipos, né? Então, meus amores, os arquétipos, eles influenciam muito a nossa vida. Temos como co-criar com a frequência dos arquétipos? Sim, que é onde, na realidade, eu quero chegar. Como usufruir dos arquétipos e de simbologias, principalmente animal, que é aquilo que eu estava postando no feed, sobre a lagartixa, sobre o beija-flor, sobre a aranha, sobre diversos animais que nós encontramos na nossa vida, o grilo, e que às vezes nós não se damos conta que é uma sincronidade universal, são respostas que o universo está te fornecendo e que às vezes passa batido. Por quê? Porque às vezes a gente fala, olha o grilo, olha o beija-flor, que nem eu comentei com vocês na outra live. Estava chovendo, tinha neblina, e era 6, sei lá, 7 horas da manhã, e eu vi um beija-flor aquele dia, quando eu tinha feito uma pergunta para o universo. E quando o beija-flor apareceu para mim, foi um arquétipo respondendo a minha pergunta pela questão universal. Então, eu fiz uma pergunta para o universo e o universo me respondeu com um beija-flor, que sim, era um momento de voar alto, de ter liberdade, que é o que o beija-flor ele traz para a gente, né? Um bom sinal, é um sinal de prosperidade, um sinal de sorte, né? De rapidez. É uma coisa muito, muito bonita na realidade. Então, Jung, ele sempre... o post eu adorei o significado dos arquétipos. Então, é uma joaninha, ela é muito pequena e não é sempre que a gente vê uma joaninha, não é mesmo? Então, a joaninha, ela tem esse significado que está no feed. Quem não leu ainda, vai lá e dá uma procuradinha no meu feed, que tem alguns arquétipos que eu já estou postando. E que se você vê a joaninha naquele dia específico, que você pediu uma resposta, tranquilamente, esse arquétipo por si só, ele já está te respondendo. E por isso que nós devemos trabalhar essa questão sombra nossa, porque nem sempre o nosso lado sombra, que também é o arquétipo, ele nos ameniza ou ele elucida de uma forma tão positiva como nós achamos que é, ok? Então, meus amores, vamos falar a questão dos arquétipos sobre a vista de Jung, né? Então, ele trazia 2 tipos de energia, que são comportamentos do consciente e do subconsciente. E nós temos também do inconsciente coletivo. Então, são vários comportamentos que podem afetar a nossa energia dentro das questões arquétipas, tá? Dos arquétipos. Então, Jung falava que havia essa herança psicológica que resultava das experiências de muitas gerações, que talvez a gente pode até considerar vidas passadas, tá? Que vai sendo integrado ao nosso processo e que realmente, em determinado momento, isso vai acarretar um complexo de energia
que vai influenciar psicologicamente, espiritualmente, conscientemente e inconscientemente com o inconsciente coletivo. E por isso que devemos sempre trabalhar o nosso autoconhecimento, porque através do nosso autoconhecimento a gente vai poder identificar as questões dos arquétipos que nós temos, certo? Então nós vamos falar sobre 12 arquétipos que a psicologia, através dos estudos de Jung, ou Jung, como vocês preferirem, meio que padronizou para que nós possamos começar esse estudo de uma maneira muito, muito direcionada ao nosso autoconhecimento e também para utilizar na nossa cocriação. E quando descobrimos onde nós estamos nesses arquétipos, nós temos a capacidade de realmente utilizar para cocriar através dessa consciência que vem até de um padrão que nós temos de outras energias que, digamos, vidas passadas. Então, o primeiro arquétipo é o sábio. Tá? Quem aí se acha sábio, gente? Fala aí para mim, quem é que se acha sábio como arquétipo? Tem que reconhecer também que você tem essa energia maravilhosa dentro de você, né? Que a gente consegue reconhecer muita coisa ruim, não é mesmo? Ah, eu sou teimoso, eu tenho raiva, eu tenho orgulho. Mas e os arquétipos bons? Você reconhece que você possui? Então, o arquétipo do sábio. Quem acha que tem o arquétipo do sábio aí dentro de você, taca coraçãozinho. O sábio, gente. Olha, tá todo mundo quieto, ninguém. Eu não vou falar que eu sou sábio. Pois você é. Acredito que todos que estão na energia daqueles que estudam, daqueles que procuram, daqueles que estão atrás de um conhecimento, daquele que busca a autorreflexão, daquele que analisa situações e que tenta agir com sabedoria e inteligência. Então, vou perguntar de novo, quem é que se acha dentro do arquétipo do sábio? Taca coraçãozinho ali. Entenderam, gente? Todos somos, porque no fundo todos nós buscamos conhecimento, todos nós buscamos autorreflexão, todos nós buscamos analisar situações com sabedoria e inteligência. Talvez nem sempre, mas a gente tenta, não tenta, meus amores? Eu, pelo menos, tento o meu máximo, nem sempre muito inteligente, nem sempre muito com conhecimento, nem sempre muito com sabedoria, mas eu sempre tento o máximo que eu posso trazer esse processo do sábio. Então, você vai pegar e anotar aí no seu papelzinho todos os arquétipos que você acredita que se manifestam dentro de você, que vai ser muito útil para que a gente possa cocriar mais tarde. Então, acredito que todos que estão me assistindo nesse momento estão na frequência do sábio, correto? Se você está assistindo essa live, você já está buscando conhecimento e autorreflexão. Então, você faz parte do arquétipo do sábio, não é mesmo? Vamos reconhecer as coisas boas que nós temos também, meus amores, tá? Como a falou, nós temos o arquétipo do mago. E o arquétipo do mago, ele é muito interessante. E eu também acredito que muitas pessoas que estão assistindo essa live nesse momento têm o arquétipo do mago, mas não se dá conta. O que é a energia do mago? Como é que você acha que seria a energia do mago? Como seria o arquétipo do mago, meus amores? O que vocês acham que o mago seria como arquétipo? Qual a qualidade que o mago traz? Quais são as energias que os magos trazem como arquétipo para a nossa vida? O mago, meus queridos anjos humanos,
Eles são aqueles que acreditam num mundo diferente. O mago é aquele que crê numa transformação. O mago é aquele que crê numa revolução. E ele sempre vai naquela direção de tentar renovar suas relações, suas questões ao seu redor, porque ele acredita que pode ser diferente. Eu me classifico nesse arquétipo e eu devo falar para vocês que talvez nem sempre de uma forma muito positiva, sabe? Porque às vezes a gente quer mudar o mundo e a gente faz de tudo para que isso aconteça e nem sempre ele vai ser no nosso tempo da maneira que a gente quer. Então o mago, ele começa a ficar meio triste, não é? Então, veja, gente, agora a gente descobriu que nós somos do arquétipo do mago e nós acreditamos em algum lugar do nosso coração e na nossa mente, nós também temos muito do arquétipo do sábio, do mago, correto? Então, vocês já têm dois arquétipos fluindo na frequência de vocês, vibrando na energia de vocês, que vocês não sabiam. Sabiam? E você, gente, vai anotando. Se você acha que classifica nesse arquétipo, anota, porque nas outras lives a gente vai integrando com os personagens, os animais, para que a gente possa usufruir disso para cocriar, ok? Número 1, então, é o sábio. O número 2 é o mago. Saldo positivo até agora, vamos nessa. Mas depois temos que utilizar isso para vibrar na nossa frequência, no campo magnético, para que a gente possa usar isso para cocriar. O terceiro tipo de arquétipo é o explorador. Esse, eu acho, assim, ó, essa live eu acho que vocês vão se encaixar em todos os itens dos 12. Porque eu conheço muito de vocês e a personalidade faz jus às pessoas que estão assistindo. O explorador, meus amores, é o que gosta de ser livre, o que gosta da liberdade. E eu não estou falando de aquela liberdade meio não positiva, sabe? Aquela que, eu vou fazer o que eu quero, quando eu quero. Isso não é liberdade, né? Isso é ser mimado. Estou falando da liberdade de agir, a liberdade de ir lá e descobrir, de transformar, assim como o mago, né? A liberdade de descobrir o mundo, tentar sempre buscar novas experiências na nossa vida, tentando sempre se libertar de uma rotina. Então, primeiro arquétipo sábio, segundo arquétipo mago, terceiro arquétipo explorador. Ok? Vamos para o quarto arquétipo. O criador. Alguns vão se encaixar nesse, alguns não. Não importa se você tem todos os arquétipos na tua frequência, não importa se você vai utilizar todos eles, mas também podemos aprimorar esses arquétipos depois, quando a gente adquirir uma consciência diferente, para que a gente possa usufruir desses arquétipos. Certo? Então, nós temos o arquétipo do criador, que é o quarto arquétipo. Ele é o artista. Aquele que inventa coisas, é uma pessoa que tem uma imaginação inacreditável, é uma pessoa que não existe coisa que ele não possa fazer. Ele vai lá e inventa. Se não existe, ele cria uma situação para que aquilo aconteça. Então, esse seria o arquétipo do criador. Aquele que, músicos em geral, eles são arquétipos criadores, que são aquelas pessoas que gostam de inventar coisa.
Eu gosto de inventar coisa também. Eu sou também artista. Eu acho um pouco. Então, nós criamos através desse arquétipo coisas que não existem. Imagina se nós utilizarmos o arquétipo do co-criador para co-criar. E para isso a gente precisa entrar nessa frequência, que serão as lives que eu vou dar no andamento. Como eu falei, é um assunto muito extenso e que nós precisamos compreender etapas por etapas até chegar a como acoplar a informação do arquétipo no nosso campo magnético. Tá? Quinto tipo de arquétipo é o arquétipo do herói. Acredito que também todos temos um pouco desse arquétipo, né, em um grau maior ou menor, mas esse arquétipo ele é importante porque muitos filmes e livros falam sobre esse arquétipo, muitas pessoas usam isso também no marketing digital, por incrível que pareça, onde eles falam sobre a jornada do herói, que seria contar um pouco da sua vida, assim como eu faço com vocês de vez em quando, contando coisas que aconteceram comigo, ou situações que me levaram a chegar a uma consciência de sábio ou de criador, e que a vida nos traz diariamente. Essa é a jornada do herói. Então, digamos que todos os anjos humanos que estão assistindo essa live acordam pela manhã e têm esse arquétipo de levantar da cama e fazer o seu dia acontecer. Essa já é uma manifestação do arquétipo herói. Né? Que você tem que ter coragem para sair da cama com esse frio que está agora, não é mesmo? Ele é o herói, o grande guerreiro que não teme nada. Ele vai, ele luta, ele se protege. Você também, ó, já me ferrei por causa dele também, mas no foco positivo, ainda bem, não é mesmo? Mas temos o herói dentro de nós. Ele não teme perigos, que talvez seja aonde você está falando aí que se ferrou. Por quê? Porque o herói ele é destemido, né? Como a gente vê nos filmes. Ele levanta a espada e vamos atacar e vamos vencer e vamos destemidamente fazer o que temos que fazer nessa vida. Acredito que todos nós somos heróis. Né? Com o frio que tá, acordar cedo, trocar de roupa, tomar banho, tem que ser herói, tem que ser destemido. É uma brincadeira, mas não deixa de não ser verdade. Até aqui tudo bem, meus queridos? Tudo certo? Sexto tipo de arquétipo. O rebelde. Sexto tipo de arquétipo, rebelde. Aquele que tem ideias muito diferentes de todos, aquele que tenta fugir de padrões repetitivos, aquele que acredita que algumas regras podem ser quebradas, que nem sempre é muito positivo, mas é o rebelde. Aquele que tenta mostrar, não só para si mesmo, mas para uma sociedade inteira, que é possível viver e ser feliz fora dos padrões que são inseridos e direcionados para que nós sejamos parte da grande consciência coletiva. Certo? Muito rebelde. Vocês se identificaram com esse arquétipo, né? Eu também me identifico um pouco com ele. Pouco não, acho que bastante. Mas é um arquétipo ótimo que faz a gente viajar, porque isso faz com que a gente se sinta vivo. A gente quer realmente tentar, né, fazer mudanças, mudar o padrão. Porque existem padrões, como eu estou falando para vocês, no inconsciente coletivo, que está registrado no nosso registro acástico.
E a tendência é que a gente caminhe por esse mesmo padrão, vida após vida. Então o rebelde, eu acho que quando ele desencarna, ele fala assim, não me deixe esquecer da minha rebeldia, porque na próxima vida eu quero ser rebelde de novo. Que você já nasce criança, né? Desde criança já é meio rebelde. Já quer dançar, já quer falar, já quer fazer as coisas, já quer ser diferente. Então, esse é o 6º tipo de arquétipo, rebelde. O 7º tipo de arquétipo. 7º tipo do arquétipo é o amante. É uma pessoa que é muito conectada a relações. Ele dá sempre muita importância para relações. Eu conheço algumas pessoas que estão assistindo que têm esse arquétipo bem visível na sua personalidade. Aquele que quer um relacionamento, que sempre quer casar, ter filho, né? É o amante, aquele que quer amar e ser amado, independente. Ele quer sempre estar dentro de relações que envolva a questão da troca do amar e ser amado. Então, esse arquétipo do amante, ele é, ao mesmo tempo que ele é rebelde, sábio, co-criador, ele tem essa pitada. Todos nós queremos ser amados e amar, não é mesmo? Mas o arquétipo do amante, ele coloca isso como prioridade, acima da rebeldia, acima do criador, acima do sábio. Para ele, a coisa mais importante que tem é um relacionamento, amar e ser amado. E aí vem as outras questões. Quando identificamos isso, podemos equilibrar os arquétipos. Por isso que é legal a gente saber aonde a gente se encaixa nesses arquétipos, para que a gente possa ter noção do que a gente precisa fazer, do que a gente não precisa fazer, não é mesmo? Então, veja, o arquétipo do amante, ele traz a questão dos relacionamentos. Ai, só está no meu rosto aqui. Ele traz essa questão dos relacionamentos muito, muito enfaticamente na vida das pessoas. Eles colocam como prioridade, em vez de ser o 7º arquétipo, ele vai colocar como o primeiro arquétipo. Então, nós estamos falando os 12, mas é isso que eu estou te falando. Você vai intercalar onde é que você acha que seus arquétipos são mais evidentes na sua personalidade, para depois a gente acoplar isso e usufruir dessa energia para cocriar, tá? O 8º arquétipo. O 8º tipo de arquétipo é o tolo. Como seria o arquétipo do tolo? Alguém que gosta muito de se divertir. Ele gosta de aproveitar a vida, ele faz piada, algumas pessoas chamam ele de louco, no bom sentido, claro. Ele fala, ele é autêntico, ele não tem muita vergonha, ele ri de si mesmo, porque ele não tem vergonha de errar, ele não tem vergonha de ser explorador, ele não tem vergonha de ser sábio, ele não tem vergonha de ser amante, ele ri das próprias desgraças, de certa forma, ele ri da própria vida. Então, o tolo, gente, não significa o tolo, né? É um arquétipo. E como esse tolo, ele tem essa grande energia de se divertir, ele acaba divertindo não só a si mesmo, como ele vai divertindo as outras pessoas ao seu redor. Concordo. Existe uma grande pitada de arquétipo de tolo, mas, por favor, novamente, não levem pela questão da palavra tolo. Não é uma pessoa tola, é uma pessoa que consegue não sentir vergonha de si mesmo e usufruir dessa alegria em sua vida e também distribuir essa energia para outras pessoas que estão ao redor. Isso mesmo, o tolo não é tongo, né? Verdade.
Concordo muito. Tá fora desse. Né? Não tem todos. E aí que tá. Quando a gente descobre que talvez nós não temos uma pitadinha desse arquétipo na nossa personalidade, é onde nós devemos focar para que nós possamos integrar esse arquétipo na nossa vida, né? É bom ser tolo, gente. O tolo, ele se diverte, ele não se preocupa muito. Às vezes, e assim também, o arquétipo ele não está presente todo o tempo em você. Pode ser que ele se apresente em determinados dias para você, que ele vai ficar mais visível. Então tem aquele dia que você sai, não sabe nem porque está feliz e fica fazendo todo mundo vir ao teu redor. Pode ser o arquétipo do tolo. Ok? Nono arquétipo é o cuidador. O cuidador, ele é aquele que ajuda as pessoas, que faz de tudo para todo e que quer que todo mundo esteja super bem, é prestativo, ajuda, né? Dá comidinha, dá bebidinha, dá chazinho. E entra a questão do arquétipo mãe. E eu acho que eu entro muito nesse arquétipo, tentando me libertar dele, ser mais tolo, mas eu tenho essa questão cuidadora muito, muito arquetipada na minha personalidade, né? Você também é. E precisamos daí fazer esse equilíbrio entre o tolo, entre o cuidador, entre o sábio, entre o mago, certo? Então, o cuidador seria o nosso nono arquétipo, que é aquela pessoa que mima, que dá carinho, que dá comidinha, que dá bebidinha, que tenta cuidar do próximo de uma forma ou de outra, fazendo doações, fazendo atitudes. A live aqui não deixa de não ser um cuidado que a gente dá para vocês todas as quartas, quintas ou sextas, depende do dia, mas que está presente. É um cuidado que a gente está tendo com a alma e o coraçãozinho de vocês toda semana. Ok? Gente, o décimo arquétipo. O homem comum. O homem comum é aquele que acorda de manhã, cumpre suas tarefas, cumpre a sua agenda, faz a sua rotina, vive conforme a sociedade espera, né? É bom para quem rodeia, ele não ele é bom para as pessoas que rodeiam, mas ele realmente não perde assim a personalidade dele. Ele age conforme todas as regras da nossa sociedade. Ele tenta ser uma pessoa que está integrado dentro desse processo social do inconsciente coletivo. Ele acaba indo e caminhando em direção à conformidade que a sociedade espera. Esse é o homem comum. Até aqui tudo bem? Estão ouvindo? Seu pai. Tenta o máximo, né? Mas ele também tem um pouco de tolo, eu acho, e ele tem um pouco de sábio, de criador. Eu acho que todos nós temos um pouco de cada. Ele talvez esteja em desequilíbrio. O arquétipo pode estar em desequilíbrio, e é por isso que a gente, quando descobre essas questões arquétipas, a gente pode dar um equilíbrio e dar umas pitadinhas, que nem foi comentado ali, eu não tenho esse arquétipo, então vamos usufruir da energia desse arquétipo para poder equilibrar todos os 12. A gente tem que ser um homem comum e viver de acordo com a sociedade. A gente pode ser o tolo, rir das nossas besteiras, dos nossos erros. Nós podemos ser o criador, aquele que acorda um dia e diz: eu vou fazer, sei lá, vamos fazer uma coisa bem difícil. Sei lá, croissant de chocolate.
E aí você tenta, vai lá, compra os ingredientes, tenta fazer o croissant, dá uma gororoba danada, mas você usufruiu da energia do Criador. Ok? Gente, o 11º arquétipo é o inocente. É aquele que sempre, sempre, sempre está procurando uma situação, um ponto, uma energia positiva, independente da situação. O inocente é aquele que sempre acha que não foi feito por mal. O inocente sempre acha que não foi intencional. O inocente sempre acha que foi um erro e que não foi uma coisa direcionada para você, digamos assim, mesmo que seja, ele sempre procura lados positivos na situação. Ele talvez não, por ser tão inocente, ele não acredita que as pessoas vão fazer para ele aquilo que ele não faz para as pessoas. Esse é o inocente. Eu vivi no arquétipo do inocente durante muitos, talvez uma vida. Muitos, 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 muitos anos. Como eu não fazia determinadas coisas com as pessoas, a minha inocência acreditava que eles também não fariam comigo. Até que eles fizeram. E aí eu comecei a me dar conta que o arquétipo do inocente ele só deve ser doado para muito poucas pessoas. Não no sentido de você ver coisas positivas, mas eu estou falando de personalidade. Quando você tem o arquétipo do inocente muito ativo no teu campo energético, a gente vê positividade onde talvez não tenha aquela positividade. Então, daí eu acredito que nós temos que adicionar um pouquinho do sábio, para que o sábio possa dar aquele conhecimento e consciência das verdadeiras intenções daqueles que estão ao nosso redor. Tá? Gente, vamos para o nosso último arquétipo. Tudo bem até aqui? Se identificando, anotando? Como eu disse, não está nessa ordem, são só 12 classificações. Você pode colocar o seu arquétipo antes, depois, no meio, né? Sempre acho que não há nada em mim para ser invejado. Ingenuidade, né? Sim, é uma ingenuidade. Porque aí é uma questão também de amor próprio, que se você não estiver vendo em você as suas qualidades, obviamente as pessoas também não verão. E aí sim surge uma ideia de, como a gente falou no ESAC, você vai acabar invejando qualidades em outras pessoas que na realidade tem em você, mas que você não admite. Então, tem que trabalhar um pouquinho essa questão. Vamos utilizar o arquétipo do sábio, aquele que traz uma consciência superior, uma sabedoria profunda, e começar a integrar e ver também que temos bastante qualidades, que também somos invejados. Tem pessoas que invejam qualidades que você tem. Gente, o governante, que é o 12º arquétipo, ele é o líder. O governante é aquele que lidera, que tem autoridade, aquele que se impõe, aquele que ele vai sempre tentar colocar ordem, né? Ele vai impor vontades, ele vai criar regras que vai contra o outro que quebra as regras, né? O tolo, ele vai lá e quebra todas as regras, e o governante não, ele faz questão de manter tudo sob controle. E aí, às vezes, o governante se passa um pouquinho e ele se torna controlador. Então, o governante, aquele que lidera, aquele que se impõe, aquele que às vezes pode até se tornar um pouco autoritário, ele
pode se passar um pouco nessa autoridade. E aí precisa uma pitadinha do tolo, uma pitadinha do sábio, uma pitadinha do inocente. Estão compreendendo mais ou menos como funciona essa questão dos arquétipos? Tá? Então vamos revisar. Gente, o primeiro tipo é o sábio, é a pessoa que busca conhecimento, que está sempre atrás de uma melhora, reflexões, autorreflexões. Aí temos o mago, que é aquele que sempre vê o mundo diferente, aquele que sempre crê numa transformação, que tem como mudar as coisas. Eu sou um pouco, acho, né, com essa coisa, ai, vamos rezar pela paz e a paz vai acontecer. Não é que não seja verdade. A gente contribui para que o planeta flua nessa frequência. Mas a gente sabe que existem os arquétipos governantes que controlam essa situação e que o arquétipo do sábio, ele só tem essa visão de uma grande mudança. Mas que dependemos dos arquétipos dos governantes e que nem sempre sai da maneira que o explorador ou o tolo gostaria que fosse. Certo? Nós estamos no terceiro tipo, que é o explorador. O explorador é aquele que quer aventura, aquele que quer liberdade, que quer descobrir o mundo, que quer descobrir coisas, não é mesmo? Que sempre está fazendo, foge de situações rotineiras. O quarto tipo é o criador, o inventor, o artista, o pintor, o cantor, o músico, aquele que ele busca da imaginação dele coisas que podem ainda não existir, mas que ele vai dar um jeitinho de co-criar e manifestar. Ok? Quinto tipo é o herói, que luta, que é bravo, que é corajoso, que luta para proteger os seus ideais, que não teme perigos, é o herói. Né? Os homens gostam muito desse arquétipo, né? Eles gostam de ser o arquétipo do herói para poder proteger as suas donzelas. Sexto tipo é o rebelde, que é o que pensa diferente, que faz coisas diferentes, que foge dos padrões da sociedade, que acredita que algumas regras podem ser quebradas, mesmo quando não podem. Aí ele precisa uma pitadinha do sábio. O rebelde, que é o sexto, que pensa de maneiras diferentes, foge dos padrões. Aí eu falei desse já, né? O sétimo é o amante, ele dá importância às relações de amor, onde existe essa troca, eu quero ser amado e eu quero amar, existe sensibilidade, ele vê essa questão de estar feliz ao lado do seu amor, do seu amado, constituindo esta relação, ele dá muita importância para as relações. O oitavo é o tolo, que eu acho que todo mundo entendeu esse, é o que gosta de se divertir, que gosta de liberdade, que gosta de fazer piada. A Vicky entraria nesse aqui também. Ele é conhecido, às vezes, as pessoas falam, meu Deus, você é louco, né? Mas, na realidade, é uma autenticidade que realmente transborda, e é visível isso dentro desse arquétipo. O nono é o cuidador, a frequência da mãe que cuida, que ajuda, que sempre está ao redor, né? A galinha que está com os pintinhos todos embaixo das suas asas. O décimo tipo é o homem comum, que cumpre as suas regras, está dentro de um processo da sociedade que tenta fazer tudo conforme a lei, as regras, e não quebra muito os seus padrões. E aí temos o inocente, que é aquele que acredita que sempre há muitas coisas positivas em todas as coisas, mesmo quando não existe nada positivo nas coisas. Mas ele é inocente, tem um coração muito puro e continua acreditando, né, no príncipe encantado. Então, o inocente é inocente.
E temos o governante, que é aqueles que sempre lideram e sempre impõem regras para todos os outros arquétipos. Tudo bem até aqui, meus queridos? Então, segundo Jung, todos esses arquétipos estão inseridos na nossa personalidade através de milhares e milhares de vivências diferentes que nós geramos também em convivência com outros seres humanos e que vão sendo acumulados, formando todo esse inconsciente coletivo que nós vivemos. Então, existe também a frequência do inconsciente coletivo, que às vezes acoplamos determinadas frequências de arquétipos. Tudo bem? Tudo bem, meus amores? Então, ele também defende que muitas dessas experiências não são só dessa vida, vêm de anteriores, experiências também internas do próprio indivíduo, que ele começou a entender e compreender isso de acordo com os estágios da vida. Como eu falei, eu acho que antes eu era muito inocente, eu era mais cuidadora, aí eu parei de ser tão inocente, tão cuidadora, e agora eu estou tentando interiorizar mais um pouquinho do tolo e do homem comum, de certa forma, para poder também dar uma baixada, né? E dar a equilibrada, que eu estou falando para vocês, que quando a gente equilibra todos esses arquétipos, eles realmente trabalham a nosso favor. Gente, é o tema da live de hoje, os 12 arquétipos. Espero que vocês tenham se reconhecido em alguns. Nós vamos continuar esse tema porque ele é extremamente interessante nas outras lives, se vocês assim o quiserem. Se vocês não estiverem gostando desse tema, a gente muda o tema da live. Mas é que aonde eu quero chegar para usufruir de todas essas informações, para acoplar no teu coração, ao redor do teu corpo e no teu dia a dia, para que nós possamos cocriar com destreza, com sabedoria e com consciência, que nós possuímos todos esses arquétipos. O que nós temos que perceber é que alguns estão mais exacerbados e alguns não estão tão evidentes na nossa personalidade. E é onde que nós vamos ter que fazer esse leve ajuste. Porque aquela coisa, se o teu arquétipo for muito inocente, o arquétipo governante, ele acaba usufruindo dessa inocência. Então, se você não tem esse arquétipo do governante, tem que dar uma elevadinha assim nessa energia, porque só sendo inocente você também não vai atingir os seus objetivos. Ficou mais ou menos claro o que eu gostaria de passar para vocês hoje? Eu também tenho, viu? Que ajustar todos. Deu para ficar mais ou menos claro, gente? A questão dos arquétipos, que nós temos 12 personalidades, digamos, 12 qualidades dentro de nós, que se uma tiver muito e a outra menos, a gente acaba desnivelando essa frequência e aí, obviamente, a gente não vai conseguir cocriar de uma maneira muito suave na nave. Certo? Então, semana que vem a gente vai continuar esse tema. Nós vamos falar, semana que vem, deixa eu ver, eu anoto aqui, senão eu não perco. Nós vamos falar sobre as estruturas, como nós vamos usufruir desse autoconhecimento e quais são os arquétipos que nós vamos estudar, que são as nossas personas, as nossas sombras, as questões da alma e assim por diante. Pode ser? Então, semana que vem a gente continua esse tema super interessante, até chegar onde eu quero, onde nós vamos. Usufruir disso tudo para que a gente possa cocriar e manifestar a nossa maravilhosa energia de anjos humanos que somos na Terra. Então, por hoje, ficamos aqui. Imensa gratidão a todos, de verdade. Muito obrigada por todos estarem me assistindo, tirado esse tempinho para a gente conversar. Beijo no coração de vocês, até semana que vem. Tá bom? Beijos. Tchau, gente.
E vão pensando nisso que a semana que vem a gente continua, tá? Boa noite para todos. Tchau.